você. Se olhe com mais amor. Prevenir é um ato de amor com você. Abrace essa causa, é mais que um toque, é mais que um ato de amor. Vamos juntas lutar. Se prevenir é uma forma de amar. Tão linda. Olá, mês de outubro, mês de prevenção ao câncer de mama e também do colo do útero. E nós aqui do Conexão Salto Alto vamos exibir a partir de hoje várias entrevistas com mulheres que superaram este problema. E a nossa primeira entrevistada, ela é médica, tem 54 anos e foi diagnosticada com 43 anos. A gente vai conversar com ela, Wilza Gomes Paula. Wilza, conta para nós, há 10 anos atrás, como é que foi receber essa notícia, você sendo médica, como tudo aconteceu? É uma situação que não é fácil, eu acho que para ninguém. Para o médico, para a dona de casa, para qualquer um. Eu havia feito os exames periódicos em outubro, na época, tinha feito tudo antes. E naquele intermeio entre Natal e Ano Novo, no banho, que é o que eu sempre oriento os pacientes a fazer, o autoexame, eu senti alguma coisinha. Aí eu pedi para uma colega que faz ultrassom passar, e ela falou, olha, tem alguma coisa de menos de 3 milímetros, não tem nada. Mas eu fiquei preocupada, porque há 2 meses atrás, 3 meses, não tinha nada. E fui em Cáceres, fiz uma mamografia, que não tinha na época, não deu nada. E dia 5 de janeiro, mais ou menos, eu e minha família, nós íamos viajar todo mundo, de férias. Aí ficamos os 7, 10 dias fora. Quando eu voltei, eu menstruei. E ele aumentou. Aí eu senti que ele aumentou. Aí eu já marquei uma consulta no mastologista, em Cuiabá, e já fui direto para o mastologista. Agora sim, Wilza, essa prevenção, como é que foi lá na hora? Você fez os exames e aí ele já diagnosticou? Como é que foi? Não, quando eu cheguei, fui no mastologista, ele até estranhou eu ter ido direto nele, sendo que meus exames não tinham nada, né? Mas pela experiência você conhece, você sabe mais ou menos na palpação. E ele também viu, né? Aí ele já me pediu uma nova mamografia e uma ultrassom com biópsia. Aí eu fui conseguir fazer tudo já bem rápido. E na hora que a colega fez a biópsia, ela já me disse, Wilza, realmente é. Aí dá aquela... Até então eu estava bem forte, né? Você fica se segurando o tempo inteiro. Porque no fundo eu já sabia que era. Mas aí na hora que alguém chega em você e fala assim, você está com câncer, é câncer. E é um câncer que é grave. Eu acho que eu te aconselho procurar bem rápido. Inclusive me deu o nome de um cirurgião já. E assim, eu falei assim... Você estava sozinha? Eu estava com meus pais, mas meus pais tinham saído e eu estava sozinha na clínica. E eu falei, bom, vou morrer, né? Esse foi o primeiro pensamento? É o primeiro pensamento. Eu falei assim, vou morrer. Porque você não tem, é uma doença que você não tem muito contato. E há 10, 11 anos atrás era mais difícil ainda. Então você não tinha muito contato. Então foi a hora que caiu a ficha e eu falei assim, poxa, eu tenho 43 anos, eu vou morrer. Eu falei, mas vamos ver o que precisa, o que... E aí, falei para os meus pais, ficaram bem, deu aquela baqueada boa, né? E voltamos, porque demorava 3 dias a biópsia para ficar pronta. E aí, no fundo ainda tinha uma esperança de que... Não, mas não tinha mais, porque ela mesma falou, ela falou, Wilza, ó, inclusive ela estava fazendo uma tese, que ela estava fazendo doutorado, e ela falou assim, eu só não vou te pôr na minha tese porque você tem que ser muito rápida. Os seus exames têm que ser muito rápido. E quando eu cheguei aqui, conversando com os colegas, aí eu contei, falei assim, dei o nome do médico que ela tinha me passado em Cuiabá e tal.
Aí eles falaram assim, não, Wilson, não vai operar. Inclusive, o Dr. Carlos e o Dr. José Roberto. Aí o Dr. José Roberto conhecia já alguns hospitais em São Paulo, ele falou assim, olha, você vai para esse aqui, você vai marcar, você não vai fazer em Cuiabá. O câncer que você tem é bem agressivo e você tem que viver, menina, que eles sempre chamavam a gente de menina, né? Você tem que viver. Então, aquilo assim, doeu mais ainda, porque assim, se você tem que viver, então eu realmente tô, né, pendurada ali. E aí liguei para São Paulo, consegui marcar uma consulta já para quarta-feira. Aí passei em Cuiabá, peguei a biópsia que saía naquele dia e fui. Consegui a consulta para umas 7 horas da noite. E já começou toda aquela... Agora, assim, como é que foi para contar para tua filha? Porque você tinha uma filha também. Como é que foi? Ela não estava lá. Então, foi meio complicado, porque assim, ela estudava, ela fazia faculdade na época, né, em Brasília, eu estava com 17 anos. Então é muito difícil você chegar. Então eu não quis contar. Eu não falei nada para ela no começo. Eu falei assim, eu vou em São Paulo primeiro, eu vou ver o que eu faço e depois eu chamo ela lá e a gente conversa. Mas as redes sociais já eram um pouco ativas, né? Ela ficou sabendo por outras pessoas. Ela ficou sabendo por outras pessoas. Aí ela me ligou e falou, mãe, você está com câncer? Aí eu falei, ó, pega o avião e vem pra cá que a gente conversa aqui. Aí eu já estava em São Paulo. E aí começou todo o processo de aceitação, né? Porque o câncer é uma aceitação. Nesse momento, você se sentiu forte ou fraca? Como é que ficou a sua fé, Wilson? Eu tenho muita fé. Eu nunca contestei, eu nunca perguntei para Deus o porquê. Eu nunca perguntei para Deus o porquê. Só que é muito difícil você ser forte o tempo inteiro. E eu tinha que ser forte porque tinha meus pais, quem era minha companhia eram meus pais, e eu tinha ela, adolescente, na faculdade. Então eu tinha que mostrar toda uma força que eu não tinha realmente. E na realidade eu não tinha. Mas... E aí foi o processo muito rápido, fiz todos os exames e já marcaram a cirurgia primeiro. Aí tive que fazer mastectomia total, tirar toda a mama, esvaziamento dos gânglios axilares. Então foi um processo difícil. Como é que foi essa questão, assim, essa notícia de você receber, ó, você tem que retirar a mama? Como é que foi para você? Assim, não foi fácil. Uma das coisas que eu perguntei para o médico na primeira consulta lá em São Paulo foi qual que era o meu prognóstico. Aí eu ainda disse prognóstico para ver se meus pais não entendiam, que era a quantidade de tempo que eu teria naquele... Aí ele falou assim, não tem como te falar, não tem como explicar, nem... Aí me deixou, né, pior ainda, porque nem ele, né? Não tinha nem esperança, não nem tinha esperança, não me deu muita coisa. Mas vamos começar. Aí me deu um prazo para mim vir, resolver as coisas, né? Ficamos uma semana aqui, que era Páscoa até. Aí viemos, resolvemos tudo. Porque o processo do câncer, tanto no particular como no SUS, ele é um pouco demorado. O SUS ele é mais demorado pela quantidade, né? Mas como eu tinha plano de saúde, eu fui para um hospital particular. Um hospital muito bom. Só que tem todo um processo. Tem todo um processo antes. Você tem vários exames, você tem que passar por toda uma bateria de um segmento, né? É o mesmo segmento do SUS, só que mais rápido, mas mesmo assim é demorado. Então... E aí você veio? Vim, resolvemos as coisas, até de dinheiro, né? Porque é um tratamento caro. E aí voltamos. E aí fizemos a cirurgia e fiquei lá... Tem um hotel, né, lá perto, ficamos no hotel acho que uns 20 dias. Então é bem complicado. Foi... Agora, assim, depois desse momento, retirou o seio,
deu uma esperança? Ou ainda... Então, eu tentei ficar forte o tempo inteiro, né? Foram alguns amigos para lá, foi uma amiga minha daqui para lá para ficar comigo, foi um amigo meu do Rio de Janeiro também, que fizemos faculdade juntos, foram para lá na época da cirurgia, ficaram junto. Então, assim, eu tive muito apoio, mas quando eu fui para o banho a primeira vez, aí você fica 2 dias, 3 dias tomando banho de gato, né? Só porque não pode molhar nada. Mas quando tirou o curativo, que eu vi que eu não tinha nada, é uma tristeza, assim, é bem complicado, sabe? Você se olhar, porque você tá mutilada. Você tá mutilada. Então, aí é que você vê o grau da situação, de tudo que você vai passar. E na época eu tinha um cabelo muito grande, não sei se você lembra, eu tinha um cabelo comprido. E eles já cortam o cabelo, cortam o cabelo, cortam o cabelo. E assim, tudo que é na pressão me deixa um pouco, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade. Aí eu cortava o cabelo, mas eu cortava um pouquinho do cabelo. Foi indo, cortei acho que o cabelo umas 4, 5 vezes até chegar a Chanel. Isso antes de começar a rádio, já tinha começado? Antes de começar a químio. Porque aí eles me deram um prazo de recuperação da cirurgia para depois começar a quimioterapia. E aí começou outro processo. Outro processo. Aí a quimioterapia, eles já me transferiram para Cuiabá, já deixaram eu fazer em Cuiabá. Eu já fiz o Santa Rosa em Cuiabá. Só que na primeira quimio já caiu o cabelo. Ele começou a cair. A primeira semana eu passava muito mal e passava 2 semanas bem, porque é de 20 em 21 dias a quimio. Como é que foi o processo do cabelo? Foi outro choque também ou assim, não? Você eu já mais... estava esperando, mas assim, como eu não quis rapar a cabeça, todo mundo falava assim, rapa logo, rapa, eu deixei ele curtinho. E caía todos os dias, né? Se eu estivesse aqui, na hora que eu levantasse, você pegava com a mão. E aí eu acordei, na hora que eu olhei no espelho, eu tava com uma faixa assim, sabe? Sem cabelo. Aí eu entrei no carro e fui direto pra Elise. Isso aqui? Aqui. Porque assim, a químio você passa mal uma semana. Uma semana você não anda. Você não anda. Você mal consegue ir ao banheiro sozinha. Você não consegue nada. Você fica muito mal. E aí depois você tem aquela melhorada boa para fazer a outra. Então eu ficava uma semana em casa e nas 2 semanas eu conseguia ir trabalhar, fazer coisas leves, tranquilo. Continuei. E aí a Elisa ligou, foi lá dentro, falou que ia pegar a máquina e ligou para minha mãe, tudo. E aí rapou o restante. Agora assim, ó, há 11 anos atrás você fez muitas fotografias porque você tinha uma vaidade, né? E você queria ficar bonita, era isso? Como é que foi? Não era isso. Como é que foi o processo que você fez? Na época eu lembro, foram muitas fotos. Esse lenço é o primeiro lenço que eu usei. O dia que... A primeira vez que caiu meus cabelos. Eu levei pro salão e ela amarrou, porque... Pra você prender, né? Porque fica difícil pra a careca você prender o cabelo. Então esse é o primeiro lenço. E... Hoje qual o sentimento quando você vê esse lenço? É de esperança, é de medo, tem vários sentimentos. Eu fiquei com muito poucos lenços, eu doei todos para o hospital, no leilão que teve. Eu fiz uma cesta, eu tinha feito uma peruca, que a Carlinha queria que eu fizesse uma peruca do cabelo mesmo, mas eu não gostei, não consegui colocar, então aí eu doei a peruca e os lenços todos, mas esse é o primeiro. Quando eu fiz as fotos, já estava iam ser 5 químios, aí eles passaram para 7. E eu tava ficando cada vez mais fraca. Você fica bem fraca. E a Carla tava de férias, era a época da Expoeste até. E eu resolvi fazer as fotos.
Porque toda vez que eu ia fazer a químio, eu achava realmente que eu ia morrer. Porque eu entrava vomitando, saía vomitando. No final eu fiquei muito fraca, eu fiquei muito ruim. E eu queria que ficasse uma imagem boa minha. Eu queria que ficasse lembranças boas, não ruins. Porque o câncer, ele traz isso. O sentimento que você tem da pessoa que está com câncer é de dó, é de pena. E eu não queria isso para mim. Eu queria algo melhor. Então foi a hora que eu resolvi. Eu trouxe. Hoje, quando você olha essas fotos... Essas fotos, você olha... na sua cabeça assim? Hoje você consegue falar sem se emocionar? Ou não, passa um filme na cabeça? Passa um filme na minha cabeça sempre. Vai passar sempre. Você vê que não tinha um pingo de cabelo. As sobrancelhas eram meio feitas. A Carlinha que tinha feito a minha maquiagem. Eu tenho uma foto aqui, para você ter uma ideia, o tanto que ela era jovenzinha. Olha. O tanto que ela era criança. Ela te deu força? Você pensava que ela você me deu queria força. superar? Ela me deu força. Tanto que ela que me maquiou. Mas se você vê os olhos dela, você vê tristeza. Assim, mas é o passado, são coisas que eu acho que todo mundo passa. Então, se acontecesse alguma coisa, eu queria que ela tivesse lembranças boas. Eu não queria que ela lembrasse eu na cama, sem conseguir levantar, sem conseguir andar direito, ela tendo que me ajudar. Não, eu queria que ela tivesse lembranças boas. E mesmo eu magra, porque eu emagreci muito na época, né? Eu vestia as roupas dela sem cabelo, você fica meio verde, você fica meio uma ETzinha, né? Você fica bem diferente. Mas eu queria que ela tivesse lembranças boas, minha. Então... Agora, assim, a sua família sempre esteve do seu lado e dos seus amigos também. Eu lembro que, principalmente alguns amigos, né, iam na sua casa, faziam sopas, então assim, eles te mantinham, a sua família queria muito que você ficasse bem. Ficasse bem. A primeira semana eu tinha muita dificuldade para comer, porque aí eu comia, era muito líquido. Então, cada dia, um deles fazia uma sopa. Então, eles acabavam brincando, fazendo um torneio, vamos ver qual sopa é melhor. Sabe? E aí cada um fazia uma sopa para me animar, para me deixar feliz, Então, por mais que eu tivesse ruim, eu tinha que levantar, eu tinha que sentar na mesa, eu tinha que... Porque eles estavam ali, sabe? O tempo inteiro. Então, isso é importante. Eu acho que 40%, 50% do tratamento é a família, é os amigos, é a força que você tem que ter, porque sozinha você não consegue. Wilza, passado todo esse tempo, o que mudou na vida da Wilza? Mudou tudo, né? Mudou tudo. Por mais que você tente ser a mesma pessoa, você tem os medos hoje em dia, né? Então, muda muita coisa no tratamento com as pessoas. Você se sente mais frágil, você se sente muito mais frágil com tudo. Você se magoa com muito pouca coisa, às vezes. As pessoas acham que a gente fica mais forte, mas eu acredito que não. A gente fica bem mais fraca. A gente fica... Você tenta mostrar aquilo, mas no fundo não é o que parece. Wilza, nesse processo todo a gente percebe que o psicológico fica muito abalado e é um dos principais fatores importantes para que a pessoa... Como é que ficou o seu? Você passou por um tratamento também? Você recomenda?
Como é que foi esse processo? Então, eu não quis passar no tratamento na época, eu tive uma certa dificuldade com isso. Mas hoje em dia eu faço. Hoje em dia eu faço. Eu faço porque fica uma marca para sempre. Inclusive, eu faço exames de 6 em 6 meses. Então, para mim fazer o exame, eu marco 30 dias antes. Eu fico mal 30 dias. Eu passo mal 30 dias. Com medo de voltar. Com medo de voltar. Com medo de eu fazer um exame, ter alguma coisa e eu ter que começar tudo de novo. Aí, será que eu vou conseguir começar tudo de novo? Então, essa é a dificuldade. Então, eu aconselho sim, todo mundo fazer um tratamento, ter um acompanhamento perto, porque se sofre menos um pouquinho. Agora, Wilza, depois de todo esse tempo, né, com 11 anos, que conselho que você, como médica, né, para você foi mais difícil também, né, falar assim, olha, eu diagnóstico, porque você já passou, já deu essa notícia para muita gente, né? Já. E você você dar a notícia para você mesma, né? É quase eu falar assim, eu vou morrer. Porque na época era mais ou menos isso. Você tinha muitos casos. Nós temos hoje ainda, né? Hoje, graças a Deus, com prognósticos bem melhores, pessoas saindo bem. Mas eu costumo dizer que quem teve câncer, ele tem câncer a vida toda. E o meu médico diz isso também. Então você precisa de um acompanhamento, você precisa ter de um cuidado maior, você precisa da mesma estrutura psicológica, porque quanto mais o tempo vai passando, eu acho que mais difícil vai ficando, porque com mais medo você vai tendo que volte a doença. Agora, sim, eu percebo em você que hoje, embora você disse que está muito fragilizada, mas eu percebo que você consegue, que você superou em muito isso, você consegue falar, pelo menos sem chorar ou sem ter aquele sentimento. Que existe ainda, tem a esperança que você está curada, é isso? Claro, eu sinto que eu tô curada. Eu sinto que eu tô curada. E agora, o que eu não posso dizer é que eu não tenha medo. Eu tenho medo sim, tanto que quando eu vou fazer os exames eu fico mal. É até difícil meio que conviver comigo na última semana. Eu fico bem estressada, é difícil, mas eu acredito sim, e eu tenho muita fé que realmente eu estou curada. Agora, se o Wilza diminuiu muito o ritmo, porque se a gente conhece a Wilza, que trabalha noite e dia e noite, né? E o seu ritmo de vida teve que mudar. Mas assim, você continua a mesma pessoa, você continua se divertindo, a gente acompanha pelas redes sociais, né? Isso é superação? Isso é superação. Eu acredito que sim. E é uma coisa que eu sempre fui assim, né? Então, nesse ponto, eu não mudei muito. Eu continuei da mesma maneira. Gosto muito de passeio, de me divertir, de sair, de brincar. E gosto muito de trabalhar. Realmente, eu diminuí um pouco os plantões, algumas coisas que eles pediram, né? Mas o restante eu levo uma vida normal. Eu tento me provar a cada dia que eu realmente estou bem. E não, eu superei essa fase. O que é viver o hoje? O hoje é esperança. É esperança, é alegria e a superação. Porque é quase aquela história de você ter que matar um leão por dia. É mais ou menos isso hoje. Futuro. Só Deus pertence. Vivo hoje e amanhã a gente... Vamos ver como vai ser. Agora, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, né, nesse mês, principalmente como a pessoa, Wilza, e também como médica.
Então, gostaria de dizer que não se descuidem, porque uma coisa que a gente encontra muito no consultório é a paciente que não vai fazer o exame de medo de ter alguma coisa. Ah, eu não vou porque senão eu vou procurar uma doença. Não, se você for, se você encontrar alguma coisa, você vai ter chance. Então, eu acredito que você não possa pensar só em você tem que pensar na sua família, nas pessoas que estão ao seu lado. Então, se você procura antes, se você acha antes, e quem encontra realmente qualquer problema na mama, geralmente é o paciente, não é o médico. O paciente chega lá e fala, doutor, eu senti alguma coisa aqui, ou eu senti... É a hora que você realmente, porque você faz o exame de mama de 6 em 6 meses, de 1 ano. Então, mulher, não deixe seus exames atrasados, vamos fazer de 6 em 6 meses, de 1 ano. Na nossa cidade agora temos mamografia, temos ressonância, temos tudo que precisa. Então, nossa vida agora está bem melhor. Hoje, o que você diria para essa Wilza que tem aí dentro de você, que se você encontrasse com ela cara a cara, o que você diria para ela? Que eu siga, que não desanime, que não mude, que eu siga assim e que eu não mude, que eu não perca a essência. Porque eu acho que o principal da vida mesmo é a essência que você tem de viver, a força e a vontade de viver. Então, que eu nunca perca essa vontade que eu tenho de viver. Wilza, nós queremos te agradecer por pela primeira vez estar aqui no Conexão, né? Dando esse depoimento lindo. E a gente tem uma lembrancinha para você lá do Viveiros, né, Renascer, juntamente com Conexão. E que você continue se superando. Eu agradeço. Muito obrigada. Tão linda, forte e corajosa, gente, abraça essa luta, é Outubro Rosa. Estamos juntas nessa causa. Tão linda, forte e corajosa, a gente abraça essa luta, é Outubro Rosa. Câncer tem cura, entre de peito, você também nessa luta.